Muito bom dia, queridos. Graça e paz. Manhã do dia 21 de agosto de 2026, sexta-feira. Agora são 6 horas e 41 minutos. Você que nos acompanha desde as 6 da manhã aqui na nossa rádio. Agora também você passa a nos ouvir através da nossa rede social Facebook. Que o Senhor te abençoe e continue derramando bênção sobre a sua vida. E o texto que eu trago nessa manhã para nós refletirmos e termos um final de semana abençoado, alegre, próspero, está em Lucas, capítulo 16, versículo 10, que diz o seguinte: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. E é sobre esta palavra que agora nós estaremos orando, falando a esse Deus glorioso, a esse Deus criador dos céus e da terra. Eu aqui no meu cantinho de sempre. Você onde você estiver nesse momento, fale com Deus. Amém? Vamos estar juntos em oração. Até porque a palavra diz assim lá na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 4. Tudo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Amém, queridos? Senhor Deus Santo, vivo, Deus poderoso, Deus Criador dos céus e da terra. Ó Deus, ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo louvor. Obrigado, ó Deus, por ter enviado seu único Filho, Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Obrigado por ter enviado Jesus, que é o único caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. E nesta manhã, ó Deus, eu quero te agradecer, ó Pai, pelo descanso da noite e por mais um dia de vida. Te agradecer pela paz, pela proteção e pela direção. E dizer que em tuas mãos eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos. Coloca a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando e ouvindo esta palavra nesta manhã. Coloca todos em tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Ó Deus, e que neste dia seja repreendido todo espírito de enfermidade, todo espírito de vício, de prostituição, todo espírito de desânimo, de vingança, de ódio, de inveja, de mágoa, de rancor. E que verdadeiramente o seu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas para nos consolar, nos confortar, nos alicerçar e nos direcionar. Também coloque em tuas mãos, ó Deus, aquela causa jurídica, financeira, que o teu servo e a tua serva estão aguardando, almejando, ó Pai. Sabem que a vitória é certa, mas está amarrada. Que o Senhor tome a frente, ó Pai. E que essa causa se transforme numa bênção na vida do teu servo e da tua serva. Esta é a oração do teu servo neste dia, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Esse texto fala sobre justiça nas pequenas coisas. Então imagine uma situação cotidiana do dia a dia. Você encontra uma carteira cheia de dinheiro na rua. Você devolve ao dono. Ou você vai guardar pensando que ninguém notará. Ah, ninguém está vendo, eu vou guardar isso aqui. E na maioria das vezes você até sabe de quem é, de um vizinho necessitado. Porque você abriu a carteira e viu os documentos dele ali. Mas você está sendo ganancioso, não quer devolver. Então, muitas das vezes, as nossas ações diárias revelam realmente quem realmente somos. E são pequenas ações que aparentemente podem ser insignificantes, que vão moldando o nosso caráter e a nossa integridade. E é isso que hoje nós vamos refletir, sobre a importância da justiça nas pequenas coisas. Lucas escreveu o seu evangelho por volta do ano 80, 85 depois de Cristo.
E era um contexto da sociedade romana, marcado por desigualdades sociais, corrupções e uma cultura que valorizava o status e o poder. E Lucas escreve o evangelho para os gentios, apresentando Jesus como o homem perfeito. Então, e aqui Jesus, neste momento, ele ensina sobre fidelidade e integridade, que são valores essenciais para quem pretende entrar no reino de Deus. E exatamente aqui no capítulo 16, Jesus aborda temas como riqueza, fidelidade e uma administração responsável. E ele usa parábolas para ilustrar princípios espirituais profundos, mas que devem ser praticados aqui, agora. Então essa mensagem aqui que Jesus nos dá não é apenas para os líderes ou ricos, mas para todos que desejam refletir o caráter de Deus em suas ações diárias, no cotidiano. Existe uma discussão teológica em cima de tudo aquilo que a gente ouve e a gente vê das pessoas que se dizem ser de Deus. A palavra fidelidade do grego pistes, ela envolve lealdade, confiabilidade e fidelidade na relação com Deus e com o próximo. Então Jesus ensina que nossas ações, mesmo nas pequenas coisas, vão refletir nosso caráter e nossa fidelidade ao reino. Deus não vai fazer distinção entre grandes e pequenas ações. Por quê? Porque elas revelam nossa integridade. Ah, só isso, não existe pecadinho e pecadão, existe pecado, existe transgredir a lei de Deus. Então é assim que a justiça nas pequenas ações, ela se torna uma expressão de fidelidade, que prepara o coração para a responsabilidade e responsabilidades maiores. Além disso, essa fidelidade demonstra a nossa confiança de que Deus recompensa a fidelidade, independentemente do tamanho que nos é confiado. Tem pessoas que acham que fidelidade é só entregar o dízimo e ir à igreja. São as suas ações, pequenas ações, vigiar. Se as coisas não estão dando certo, pise no freio. É igual você estar dirigindo o carro e vendo que o carro está ficando meio desgovernado em alguns momentos. Pise no freio, pare o carro. Faça uma vistoria no carro. Pode ser um dos pneus que está precisando calibrar, está deixando o carro bobo. Pode estar com vazamento de óleo, do próprio óleo de freio, nas rodas ali, está molhado. Ou pior, pode estar vazando óleo, o motor a qualquer momento pode bater. Assim somos nós. Sua situação não está mudando, está ficando cada vez, pise no freio. Faça uma autoavaliação. O que é que está acontecendo? Não é só ir à igreja e entregar o dízimo. São as nossas ações diárias. Se aquela situação não quer mudar, Deus quer usar aquela situação para mudar você. E esse texto fala de vigilância. Então essa palavra pistos ou pistes, que significa fiel, confiável, indica alguém que é digno de confiança, que mantém a sua palavra e responsabilidade. E começa dentro de casa, corrigindo os filhos, ensinando, mostrando. Começa em casa. Não é na rua. Não é ser uma pessoa fora e em casa ser outra. Tem que ser sim, sim e não, não. E aqui tem uma palavra, a palavra pouco,
do grego oligos, refere-se às pequenas coisas, tarefas cotidianas, detalhes que parecem insignificantes. O que é certo. Eu falo em casa aqui pro Bruno, meu filho, né? Eu falo pro João quando ele vem de férias, o Yuri, o Rafael. O que é certo. Sendo pequenas coisas, mas se está errado, está errado. O que é certo. E a palavra muito no grego chama-se polos, representa responsabilidades maiores, recompensas ou níveis superiores de fidelidade. Seja justo no pouco e justo no muito. Uma curiosidade aqui é a repetição, quem é fiel. Reforça a importância da consciência e consistência na conduta. Então Jesus usa uma lógica de causa e efeito. Ou seja, fidelidade num pouco leva a fidelidade no muito. Mostrando que Deus valoriza a integridade em todas as áreas da vida. E aqui tem uma palavra incutida ali, né? Adikos, que é desonesto, injusto. Ou seja, sugere uma situação de deslealdade ou corrupção, mesmo nas pequenas ações. Às vezes pega uma ferramenta no trabalho e leva para casa. Ah, não, meu patrão tem muito, não vai fazer falta. Vai fazer falta. Ah, dou aula na escola, vou pegar um giz, vou levar para casa. Não, não é seu. Encontrou alguma coisa no chão? Você pode até guardar, mas procure saber de quem é e devolva. Não fique com aquilo que não é seu. Então Jesus, ele ensina que a fidelidade nas pequenas coisas é um indicativo da nossa fidelidade a grandes escalas. Então a integridade no cotidiano é uma preparação para responsabilidades maiores no reino de Deus. Não há espaço na fé cristã para ações contraditórias entre o que professamos e o que praticamos. Devem andar juntos. Fazer aquilo que você fala. O cristão tem que ser sim, não. Provérbios capítulo 3, versículo 3 ao 4 diz assim: não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as, amarra ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graças e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Em Mateus 25, 21 diz assim: muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, e sobre o muito te colocarei. E na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 2 diz: de sorte que, se alguém cuida ser digno de zelo, galardão é necessário que seja fiel. Então essas passagens aqui reforçam que Deus valoriza a fidelidade em todas as áreas, pequenas ou grandes escalas. E tudo isso nos leva lições para a nossa vida, para o nosso dia a dia. A primeira lição que nós tiramos daqui é a integridade nas pequenas ações. Seja honesto ao devolver uma moeda esquecida, cumprir promessas, cuidar daquilo que Deus coloca em nossas mãos. A outra lição é o desenvolver um caráter cristão. O que é um caráter cristão? É um caráter baseado na vontade de Deus. Ou seja, fidelidade nas pequenas coisas fortalece a nossa disciplina espiritual e disciplina moral. Terceira lição é a responsabilidade cristã. Isso significa que nossas ações cotidianas do dia a dia refletem nossa fidelidade a Deus e também o nosso testemunho diante do mundo, diante de Deus e diante dos homens.
E a última lição que eu quero deixar para você é a confiança de Deus. Quando nós somos fiéis nas pequenas coisas, nos tornamos dignos de responsabilidades maiores no reino de Deus. Coisas maiores Ele vai nos confiar. Então eu quero concluir aqui nessa manhã dizendo, meu irmão, minha irmã, eu não sei qual é a situação que você está passando, mas ser fiel não é só entregar o dízimo. Isso aí qualquer um faz. Mas ser fiel é ser honesto nas pequenas coisas. Ser justo nas pequenas coisas. Ser fiel nas pequenas coisas. Pois coisas maiores chegarão. A mim e a você. Que o Senhor te abençoe e que esse final de semana que se aproxima seja alegre, abençoado e próspero. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Graça e paz. E para você que está conosco aqui na Conexão Viva,